Oi, pessoal, bem-vindos ao Globoline. Eu sou Emily Francis. Obrigada por estarem conosco. Toda semana nós mergulhamos fundo nas histórias e questões que enfrentamos no mundo de hoje. Veja o que preparamos para o programa de hoje à noite. Gigantes da IA se preparam para abrir capital, com avaliações de grandes plataformas como a OpenAI chegando perto de $1 trilhão. Então, será que a IA vai surfar uma onda de longo prazo ou pode ser a próxima bolha das .com risco de estourar? A plataforma de networking profissional LinkedIn está se tornando o ponto de partida para agentes secretos chineses em busca de funcionários do governo e militares para revelar segredos de alto nível? Qual grande potência está se tornando o primeiro país a tornar o popular remédio para emagrecimento, Ozempic, acessível para quem não tem muito dinheiro? E agora, algumas notícias que estão em destaque. Os Estados Unidos estão em alerta máximo enquanto um novo parasita devorador de carne está vindo do México para a fronteira dos Estados Unidos. Segundo o USDA, a mosca varejeira do Novo Mundo tem se espalhado pelo México no último ano e agora foi encontrada no Texas. O parasita foi descoberto em um bezerro de 3 semanas de idade. As moscas varejeiras são moscas parasitas cujas fêmeas depositam ovos em feridas abertas e membranas de mamíferos, incluindo animais de estimação, o que pode se tornar fatal. O Texas abriga mais de 12 milhões de cabeças de gado e representa 15% dos Estados Unidos. Da produção de carne bovina. Veja mais com o governador do Texas, Greg Abbott. Quero que todos saibam que existe uma prevenção e cura muito bem estabelecida e de longa data para a propagação da mosca dos bernes do Novo Mundo. Uma cura e prevenção que o governo federal já implementou no passado. A mosca dos bernes também representa um risco para nossos queridos animais de estimação, mas as autoridades dizem que as chances de ela passar para seres humanos e causar infecção são mínimas ou praticamente nulas. Voltando à Bolívia, os protestos por lá continuam a se intensificar. Dezenas de milhares de agricultores, mineiros e comunidades indígenas têm se mobilizado para pedir a renúncia do presidente Rodrigo Paz. Há mais de um mês, eles estabeleceram quase 100 bloqueios diferentes nas principais rodovias de todo o país. Mas neste fim de semana, 2 policiais ficaram feridos após serem superados em número e forçados a recuar em uma rodovia estratégica na maior zona agroindustrial do país. A presidente Paz está sendo acusada de não responder à pior crise econômica do país em 4 décadas, com uma inflação de 15%. Na Albânia, milhares de manifestantes também protestaram contra um resort de luxo planejado, apoiado por uma empresa ligada a Jared Kushner, enviado do Oriente Médio aos Estados Unidos e genro do presidente Trump. Carregando bandeiras albanesas e faixas, os manifestantes gritavam "abaixo o governo" e estão pedindo que as autoridades renunciem por causa do projeto de $1 bilhão e 600 milhões. Em uma ilha na costa que fica ao lado de uma área úmida protegida, onde vivem todos os tipos de animais, como flamingos, focas e tartarugas marinhas, e também é um local onde eles fazem seus ninhos. Estamos todos juntos protegendo nosso país, nossa terra, e eu estou protegendo meus próprios filhos só para que eles possam ter, digamos, uma vida feliz. Depois de 20 anos e eu não sei. Então, esperamos que tudo termine bem para todos. A ilha, com pouco mais de 2 quilômetros quadrados, tem cerca do dobro do tamanho do Central Park em Nova York. Mas, de acordo com autoridades ligadas ao desenvolvimento, apenas uma parte da área de terra será utilizada neste projeto atual. Agora, indo para a Ásia, o presidente da Coreia do Sul escolheu a ministra de Negócios e Startups para se tornar a primeira-ministra do país. Se aprovada pelo parlamento, Han se tornará a primeira mulher primeira-ministra em 20 anos. E, se ela for escolhida, espera-se que lidere a transformação em IA do país, o que seria promissor para o crescimento econômico da Coreia do Sul. E agora chegamos ao topo. Então, a
A IA não está apenas mudando a forma como navegamos a internet, escrevemos textos, geramos imagens e muito mais, mas até onde ela realmente pode nos levar sem que essa bolha estoure? Participam do nosso painel e debate desta noite, diretamente de Nova York, Stephen Warhaftig, vice-presidente associado de análise de ações no setor de TMT, e Dimitris Voulgaris, economista-chefe da Aurora Macro Strategies. Participa também pelo Zoom nosso correspondente sênior da I24 News em inglês, Owen Alterman. Sejam todos bem-vindos. Antes de começarmos nosso debate em instantes, vamos entender um pouco do contexto. A inteligência artificial já não é só um experimento do Vale do Silício. Ela está transformando como as pessoas pesquisam online, escrevem e-mails, criam imagens, programam, produzem vídeos e gerenciam negócios. Quanto mais a inteligência artificial cresce, maior a dúvida. O boom é real ou exagerado? Investidores estão injetando grandes quantias em empresas de IA, como Anthropic e OpenAI, que alcançam avaliações altas, apesar do crescente custo de chips, data centers e computação. A Reuters alertou que a dúvida não é se o boom da IA vai acabar, mas o impacto nos mercados quando isso ocorrer. Ao mesmo tempo, a concorrência está ficando mais acirrada. Empresas chinesas como a DeepSeek mostram que podem criar IA poderosa com menor custo, pressionando concorrentes americanos e levando investidores a questionar se os líderes atuais manterão o domínio. Há também a questão dos empregos. A IA pode acelerar o trabalho, mas também substituir tarefas antes feitas por redatores, designers, programadores, pesquisadores, atendentes e funcionários de escritório. O Goldman Sachs diz que já há perda de empregos em áreas onde a IA substitui humanos, mas há crescimento em funções onde a IA apoia os trabalhadores. O debate agora não é mais sobre se a IA vai transformar a economia. Ela já está transformando. A verdadeira questão é se este é o começo de uma revolução tecnológica duradoura, ou se a corrida da IA está avançando tão rápido que a bolha pode estourar antes que o mundo esteja preparado para as consequências. Então, essa é a pergunta de $1 trilhão. Se estamos falando sobre a OpenAI, como acabamos de dizer, vamos começar nosso painel agora. Vamos começar com o Stephen. Vocês têm 30 segundos para responder antes das perguntas mais detalhadas. Então, novamente, esse boom da IA é real ou é uma bolha que pode estourar de todas as formas? Tanto em relação ao nosso bolso, nossos investimentos, quanto ao uso dessas plataformas para informação e para a criação de todo tipo de coisa. Então, vamos começar com o Estevão. Eu acredito plenamente que toda essa expansão da IA é um boom. Não é como o que vimos no passado, como a bolha das .com no final dos anos 1990. Acredito que este seja o começo de uma quarta revolução industrial. O motivo pelo qual eu acredito nisso é porque as empresas que estão investindo nessa tecnologia de IA têm balanços muito sólidos e perfis de fluxo de caixa livre muito fortes. Acho que é diferente da bolha das .com, sustentada por startups iniciantes com alto consumo de caixa, que alimentaram aquela bolha. E eu acho que ainda estamos nos estágios iniciais da revolução da IA acontecendo bem diante dos nossos olhos. E Dimitris, o que acha? Concorda ou discorda? Olha, eu acho que o interessante dessa revolução tecnológica, como em toda revolução tecnológica, é que ela pode ser as duas coisas. Pode ser real e pode ser uma bolha. As ferrovias do final do século XIX eram uma tecnologia muito real. As pessoas ainda viajam de trem. Elas também causaram uma bolha financeira. A bolha e o estouro das empresas .com, citados por Estevão, também tiveram base em tecnologia real. Hoje todos usamos a internet, mas isso gerou uma bolha. Pode ser ambos. Pode transformar a longo prazo e gerar avaliações altas no curto prazo. E sim, claro, como tudo, nem tudo é tão simples assim. E Alterman vai dar a opinião dele agora. O que você tem a dizer, meu amigo? Emily, vai terminar 2-1 porque vou ficar com eles. Estou com o Dimitris. Você lê artigos e comentários sobre isso e exemplos como as ferrovias do século XIX, a bolha das .com nos anos 2000 e outros desse período surgem. Seria estranho se não houvesse uma bolha, já que há paralelos e investimento externo em data centers. Semelhante à construção de trilhos de trem no século XIX. Há pelo menos 2 outros grandes riscos aqui. Emily, você citou que empresas chinesas poderiam, de forma assimétrica, superar concorrentes dos Estados Unidos.
e mencionou também possíveis riscos regulatórios. Temos 7 empresas, as 7 magníficas, que representam o quê? 60% da capitalização de mercado da Bolsa de Valores. Uma porcentagem enorme. Será que pode haver reguladores que entrem em cena e acabem com a festa dessas grandes empresas? Isso também poderia afetar a avaliação delas? O tempo terminou, voltaremos a falar depois. Certo, vamos tentar manter a ordem e evitar confusões, já que todos vocês estão participando remotamente. Então vamos seguir a ordem novamente, começando com Steven. Então, a questão é, empresas como OpenAI e Anthropic realmente valem as avaliações que recebem? Ou você acha que esses valores estão tão superestimados que mesmo com a tecnologia podem prejudicar consumidores ou investidores dessas empresas? Acho que as avaliações são justas para a OpenAI e para a Anthropic. Estamos falando de empresas com crescimento sem precedentes, algo não visto em nenhum setor nos últimos 20 anos. É isso que ocorre com as duas empresas. A Anthropic atingiu uma receita anualizada de 47 bilhões de dólares. A OpenAI também alcançou uma receita anualizada de 25 bilhões de dólares. Isso representa um salto em relação aos 2 bilhões de dólares da OpenAI e ao zero da Anthropic há alguns anos. Então, o crescimento sem precedentes que estamos vendo dessas empresas de IA de ponta é exatamente por isso que elas merecem a valorização que têm atualmente. Dimitris, você concorda ou discorda? E como a presença de tantos concorrentes pode impactar o livre mercado nesse caso? Olha, eu acho que é muito importante que essas empresas sejam financiadas de forma privada no momento. E existem fatores muito sérios por trás delas que sustentam essas avaliações com dinheiro de verdade. Então, elas merecem essa valorização? Claro que merecem. As pessoas estão investindo com base nessa avaliação. Agora, quando elas abrirem capital, eu acho que vai surgir a pergunta, sabe, isso vai ser arriscado? Vai ser uma avaliação que se mantém depois do IPO e por 2 ou 3 anos? E eu acho que a resposta é que não podemos saber. Esse é o risco. Sem risco, não há retorno no mercado de ações ou outros mercados. Por isso, elas merecem as avaliações atuais. Há pessoas investindo dinheiro real nisso. Isso vai funcionar em 2 ou 3 anos? Não se sabe. Esse é o risco e por isso há retorno. Só o tempo dirá. Sempre que temos algum tipo de avanço econômico inovador, como a história já provou várias vezes, Owen, quais são os seus pensamentos? Olha, essas são empresas que estão fazendo um trabalho inovador, Emily. Não há dúvida quanto a isso. Mas no final das contas, novamente, existe em princípio um valor que é alto demais. Não sabemos se é o valor atual ou algum valor futuro, pois as avaliações e ações dessas empresas seguem subindo. Há concorrentes em potencial, principalmente na China, que já avançam com uma estratégia bem diferente. Então, eu acho que as circunstâncias aqui realmente exigem cautela. E eu acho que é um grande sinal de alerta que uma parte tão grande das avaliações das ações em Nova York venha de um número tão pequeno de empresas. Isso coloca uma grande quantidade do dinheiro dos investidores e fundos de aposentadoria nas mãos de apenas algumas empresas. O que isso significa para a economia? E quais são as consequências com tanto do nosso dinheiro e tanto do nosso futuro apostados em um número tão pequeno de empresas e em um número muito pequeno de pessoas tomando essas decisões? E como você está mencionando a questão da China, sabemos que eles podem produzir as coisas muito rapidamente e por um preço muito mais baixo. Como pode? Quão rapidamente isso poderia enfrentar um grande avanço que também vai afetar os preços e as ações de algumas dessas outras empresas. Owen, se quiser finalizar, depois passamos para Stephen e Dimitris. Claro, é difícil, é estranho pensar na China lutando uma guerra assimétrica. Esse é um poder global em qualquer dimensão. Mas em IA, é isso mesmo. Ela é impedida pelos controles dos Estados Unidos de acessar semicondutores e chips de IA disponíveis para empresas americanas. Política americana bastante consciente, tanto na era Trump quanto Biden. Mas as empresas chinesas encontraram maneiras de se adaptar e, de certa forma, se tornaram mais inteligentes. E foram forçadas a serem mais inteligentes por causa de suas limitações. Vimos o choque causado pelo modelo da DeepSeek quando isso foi quebrado. Empresas chinesas fazem produtos não tão bons quanto os das melhores americanas, mas muito mais baratos. E disponibilizar suas informações como código aberto também ampliou o alcance de mercado deles. Os chineses estão fazendo as coisas de uma maneira diferente e podem, no final das contas, conseguir uma vantagem por causa disso. Mais uma vez, aumenta o risco para todos nós que, de algum modo, estamos investidos, direta ou indiretamente, nessas 7 grandes empresas de tecnologia. E, Estevão, como isso pode impactar o livre comércio e os mercados
se a China lançar modelos mais baratos? Deve ser? Os investidores devem agir com cautela ao fazer grandes negociações? Quero dizer, quando se trata do que está saindo da China, estamos vendo muito mais avanços do ponto de vista tecnológico de empresas como a DeepSeek. Ao pensarmos nisso, isso também amplia a oportunidade total de mercado da IA. Isso é algo em que estamos muito focados. Essa ideia do paradoxo de Jevons, de você reduzir o preço para a inferência e para acessar essas capacidades. Com o tempo, isso abrirá o mercado. Os Estados Unidos lideram a China em avanços tecnológicos em IA. Acredito que isso trará mais discussões sobre preços, mas, no geral, continuará ampliando a oportunidade de mercado nos próximos anos. Certo. Outra pergunta, Dimitris, tudo bem? Comece você. Vamos falar de empregos. Como dissemos sobre a Revolução Industrial, quem costurava à mão ficou assustado. O que vai acontecer se eu perder meu emprego? E então vimos que isso levou a um grande avanço na sociedade. Então, qual deve ser o tamanho do medo das pessoas sobre perderem seus empregos e a IA eliminar a necessidade de trabalho humano? Acho que essa é uma ótima pergunta, mas individualmente, se o seu emprego está ameaçado pela IA, claro, você deve, se não ter medo, pelo menos estar ciente do que está acontecendo. Você deve estar ciente de onde a IA está afetando você no seu setor. Nós fazemos isso como economistas, nós fazemos isso como analistas. E eu acho que todos devem estar muito atentos a como a IA está afetando suas vidas e ter um plano. No nível macroeconômico, sabe, você mencionou a fabricação têxtil. A fabricação têxtil, sabe, não destruiu o poder do trabalho. Não significou que todos nós não precisaríamos mais trabalhar. E eu também não acho que a IA vai levar ao mundo em que ninguém trabalha. Pelo menos não num futuro previsível. E quando digo previsível, não nos próximos 100 anos. Então, de uma perspectiva macroeconômica, eu acho que, sabe, Steve mencionou o paradoxo de Jevons. Quando se torna mais fácil ser mais produtivo, o trabalho, na verdade, se torna mais valioso. Quando alocamos mais capital para que as pessoas possam usar, o trabalho delas se torna mais valioso. Elas podem fazer mais com isso. Elas podem fazer coisas mais produtivas e também mais interessantes com isso. Acho que também há um cenário otimista aqui. Haverá menos tarefas entediantes para as pessoas fazerem e muito mais coisas empolgantes, sabe? Para pessoas dedicadas trabalharem. Sim, quero dizer, definitivamente há uma questão de eficiência com as ferramentas que você pode usar com a IA. Você acredita que isso pode incentivar mais pessoas a empreender e serem criativas? Especialmente quem tem empregos comuns que a IA pode substituir? Talvez gere avanços. O que acha, Owen? Quer começar? Claro. Adoro o paradoxo de Jevons, que conheci há poucas semanas e acho brilhante. Emily, ele basicamente diz: considere algo como design gráfico. Antes da OpenAI e dessas empresas, você tinha que pagar um designer gráfico para criar um logo para algo que você estava fazendo. Agora você pode ir até um chatbot, e eu fiz isso há alguns meses, dar instruções e ele simplesmente gera o logo. Você conversa com ele por alguns minutos e basicamente consegue isso de graça. Isso significa que mais pessoas vão querer mais logos, que podemos colocar em todo o papel de parede por quase nada. Mas isso significa que vai haver ainda mais demanda por design gráfico. E isso expande o alcance e os horizontes das pessoas que estão se abrindo para a ideia e o uso disso. Projetos mais complexos provavelmente exigirão intervenção humana. Então, esses designers gráficos que estão por aí não vão fazer 90% ou 99% dos projetos, mas o 1% ou 10% que eles fizerem, de um número muito maior, vai ser muito mais interessante. É como entendo o paradoxo de Jevons. Parece que em alguns setores isso ocorre no desenvolvimento de software, talvez com dúvidas, e possivelmente em outros também. É um cenário interessante e esperançoso de como a IA pode ser, mas há muitos outros. Tudo é uma incógnita. Steven, o que você acha? As pessoas podem ser mais criativas e focar em atividades que gostam, enquanto a IA assume tarefas rotineiras? Eu concordo completamente com o que já foi dito. Quero dizer, quando pensamos em alguns dos avanços que vão surgir de alguns desses empregos, eles serão incrementais. Nem conseguimos quantificar exatamente o impacto a longo prazo. Quero dizer, quando pensamos em algumas dessas revoluções tecnológicas que estão acontecendo, há empregos dos anos 1950 que foram substituídos quando chegamos aos anos 2000, quando a internet começou a ser realmente integrada em todo o ecossistema empresarial.
E devemos esperar a mesma coisa. Vão ser criados mais empregos a partir da revolução da IA do que os empregos que serão substituídos. Mas os empregos que estão sendo substituídos agora são os empregos de nível inicial, de nível mais baixo neste momento. Mas isso abre oportunidades para realmente começar a avançar para níveis mais altos e buscar trabalhos de maior qualificação, indo atrás de empregos que podem realmente oferecer muito mais valor. E vamos falar sobre regulamentações do governo. Como isso vai afetar não só a IA como conhecemos, mas também o valor e a economia. Também quero acrescentar que muitas ações estão sendo negociadas por IA e não por corretores ou humanos. Isso pode ser um fator? Quero dizer, definitivamente é um fator que vai acontecer em toda a expansão da IA. Quero dizer, regulamentação do governo, isso não vai simplesmente desaparecer, mas você não pode regulamentar demais, como vimos na Europa. Eles basicamente estão vivendo na Idade da Pedra quando pensamos na revolução da IA. Na verdade, é basicamente Estados Unidos contra a China nessa expansão da IA. Mas não dá para regulamentar toda a indústria e seu rumo, porque nesse ritmo vamos perder a corrida pela liderança em IA para a China. Então, realmente é uma boa questão para muitos reguladores pensarem, para garantir que não haja regulamentação excessiva. Mas do ponto de vista da segurança, isso realmente também precisa ser regulamentado, até certo ponto. E Dimitris, o que você acha? Olha, como o europeu do painel, eu tenho que concordar com o Steven. Veja, na Europa, nós temos regulamentação de IA e não temos IA. Então, eu definitivamente acho que a abordagem dos Estados Unidos é muito melhor. Agora, dito isso, e vimos isso com o modelo mais recente da Anthropic, que expôs falhas de segurança cibernética, é importante que as empresas trabalhem com o governo. Acho que a Casa Branca está fazendo um ótimo trabalho ao reunir todos e promover o diálogo. Infraestrutura crítica ou riscos à segurança nacional podem ser tratados primeiro, antes que essas tecnologias sejam disponibilizadas ao público. Esse é um componente importante, acho que todo país deveria ter isso, concordo totalmente com o Steve. Excesso de regulamentação impede que a indústria e a economia aproveitem os benefícios dessa nova tecnologia. Owen? Bem, é impressionante quando você olha, por exemplo, Emily, para a regulamentação dos Estados Unidos em relação à China. A China está fortemente envolvida no desvinculação e na desglobalização. E este é apenas um de muitos exemplos. E o entendimento de que há limites para isso. Confira depoimentos sobre os controles de exportação dos Estados Unidos e a admissão de que, apesar deles, alguns produtos ainda chegam à China. Os Estados Unidos reconhecem que não podem depender só desses controles para limitar a competição chinesa e que, no fim, empresas americanas terão que se sustentar sozinhas frente aos chineses. E nós falamos anteriormente sobre os chineses estarem basicamente travando uma guerra assimétrica e desenvolvendo modelos de IA que não são tão bons quanto os americanos, mas que podem ser muito mais baratos, dando à China uma vantagem potencial. Nós vimos aqui em Israel e em muitas partes do mundo como isso mudou a guerra, certo? O uso de drones baratos para tornar sistemas de armas muito mais caros e ineficazes. E existe um cenário, pelo menos pelo que eu vi, em que a IA poderia seguir na mesma direção. Acho que uma regulamentação sensata dos Estados Unidos para tentar impedir ou ao menos atrasar isso faz sentido, junto com uma compreensão realista dos limites dessa estratégia. E a necessidade das empresas americanas encontrarem maneiras de manter sua vantagem. E para os Estados Unidos enfrentarem a questão da energia para os data centers, onde os chineses também parecem ter uma grande vantagem por causa do investimento deles em energias renováveis. Então, sim, na verdade, sobre esse ponto, quero dizer, os custos dos chips, da energia, dos data centers que estamos falando, como isso vai afetar a sustentabilidade da IA à medida que ela continua avançando e progredindo em tempo real? Steven? Bem, veja, sim. Bem, veja, ok, acho que o paralelo que as pessoas traçam é com as ferrovias, certo? As ferrovias foram construídas nos Estados Unidos no século XIX, como ouvimos nesta conversa. Elas foram uma grande inovação, tornaram a economia muito mais eficiente. E as pessoas viajaram de trem e enviaram coisas por trem por muito tempo, inclusive até hoje. Ao mesmo tempo, houve excesso na construção de ferrovias. E esse risco se repete com os data centers. Também há pessoas que dizem que não haverá data centers suficientes e que isso vai ser um fator que vai limitar o desenvolvimento da IA. Então, ainda há muita incerteza sobre esse fator. A história, acredito, nos ensina a sermos cautelosos e entender os riscos de que isso possa gerar uma bolha.
Certo. E também, Stephen, não vamos esquecer, quero dizer, a Revolução Industrial levou a todo tipo de coisa. Carvão e todos os problemas ambientais que estamos enfrentando. Sim, a IA é algo meio etéreo, mas quais poderiam ser as repercussões a longo prazo, não só de maneiras que talvez nem conheçamos ainda, mas também, como falamos, em relação ao custo desses chips e tudo mais? Quero dizer, quando pensamos em toda a expansão da infraestrutura de IA, quando pensamos em data centers, pensamos em energia, realmente é um jogo de longo prazo. Quero dizer, é exatamente nisso que todos esses gigantes da nuvem estão investindo uma quantidade significativa de capital. Eles estão dobrando o gasto de CAPEX em IA este ano em relação ao ano passado. E eles realmente estão tentando aproveitar essa oportunidade. E eles estão vendo que a capacidade para grande parte da demanda no pipeline deles ainda está sendo superada. Ou seja, a demanda está superando a oferta. Então, é isso que estamos vendo agora. E você prefere muito mais construir em excesso do que construir de menos para realmente gerar um retorno sustentável sobre o investimento no longo prazo. Certo, Dimitris. Para encerrar, suas considerações finais sobre a pergunta? Olha, voltando à questão do mercado, é importante entender que essa implantação e o investimento de capital são extremamente caros. É tão caro que empresas como o Google, que até alguns anos atrás tinham balanços completamente limpos, sem nenhuma dívida, devolvendo dinheiro aos acionistas anualmente, agora buscam levantar recursos não só nos mercados globais de dívida, mas também nos de ações, como vimos na semana passada. Então a Meta tentou fazer o mesmo na sexta-feira, ou anunciou que poderia levantar capital próprio, e foi isso que assustou os mercados. Acho que uma das coisas a entender é que isso exigirá muito capital. E, sabe, com as avaliações atuais, é muito difícil imaginar que o público investidor e as economias globais vão fornecer isso. Então, eu acho que essa é a ameaça. Há uma demanda enorme por capital que, sabe, será que os mercados conseguem atender a isso? Será que eles conseguem lidar com o Google levantando 80 bilhões, SpaceX, Anthropic e OpenAI fazendo IPOs e Meta captando dinheiro tudo em 6 meses? Acho que essa é uma questão importante. Bem, muito obrigada a todos vocês. Com certeza foi uma conversa interessante. Eu mesma aprendi muito e vamos ver o que acontece. Só o tempo dirá. Mas, novamente, a IA está se desenvolvendo e melhorando a cada dia. Então, isso é claramente uma mudança em ritmo acelerado no nosso mundo. Obrigada a todos. Muito obrigado. E não vá embora, nós já voltamos. Faça uma pausa rápida e voltaremos com muito mais. Com certeza. Bem-vinda de volta ao Olhar Global. Agora em outras notícias, embora compartilhem uma fronteira de quase 1.500 quilômetros, a líder da China não pisa na Coreia do Norte há 7 anos. A líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, está recebendo a presidente chinesa, Xi Jinping, por 2 dias esta semana. Bem, elas vão discutir vários tópicos, incluindo turismo e cooperação militar. O relacionamento ficou tenso ao longo dos anos, com a China pedindo para Kim Jong-un abandonar o programa nuclear. No entanto, na semana passada, o líder norte-coreano pediu uma expansão exponencial do arsenal atômico do país. Da mesma forma, a Coreia do Norte tem sido cautelosa para não se tornar excessivamente dependente da China, que é a segunda maior economia do mundo. Na Somália, as forças de segurança conseguiram restaurar a ordem na capital do país, Mogadishu. As forças do governo têm entrado em confronto com milícias ligadas a políticos da oposição. A polícia conseguiu apreender armas e munições dos combatentes da oposição. A violência irrompeu antes dos protestos planejados contra a decisão do presidente Hassan Sheikh Mohamud de permanecer no cargo após o término de seu mandato no mês passado. A Somália tem suportado décadas de conflito desde o colapso do governo central em 1991 e continua lutando contra uma insurgência islâmica. Na Espanha, mais de 1 milhão de pessoas lotaram a Plaza Maior de Madrid para assistir à procissão e à missa do Papa Leão XIV, reforçando o fervor religioso católico contínuo da Espanha. Tem sido um sonho, tem sido incrível. O Papa veio a Madrid para nos ver. Estamos tão animadas, é inacreditável. Meu coração está disparado, de verdade, é maravilhoso. Realmente aconteceu.
Você viu bem ao nosso lado. Como você pode ver, os jovens realmente vieram em massa. Eles estavam entre os fiéis também na vigília de sábado à noite, com cerca de 600 mil ajoelhados em oração ao lado do Papa, mostrando um interesse renovado entre esta geração, apesar do atual governo socialista da Espanha. No Nepal, um recorde de 1.000 pessoas atingiu o topo do Monte Everest, tornando esta a temporada mais movimentada já registrada. No entanto, o congestionamento no topo do mundo se mostrou perigoso, já que um enorme bloco de gelo glacial bloqueou o caminho, atrasando a chegada das pessoas ao cume e podendo ter sido fatal. Uma guia nepalesa chamada Dawa Sherpa foi vista pela última vez caindo da montanha 6 dias antes e acreditava-se que havia falecido. Você pode vê-lo sendo levado ao hospital, embora sua família já estivesse se preparando para os rituais finais. Mas ele foi milagrosamente encontrado com vida e levado para o hospital em Katmandu. Quando ouvimos isso pela primeira vez, não tínhamos certeza se era realmente nosso pai. Então, para garantir, pedimos fotos e só assim tivemos certeza e ficamos muito felizes. Dawa Sherpa diz que simplesmente ficou sem oxigênio e ficou para trás durante a descida, chegando até a se preparar para morrer, mesmo que toda a cultura dedique suas vidas a serem Sherpas. Mas ele realmente deve sua sobrevivência ao fato de ter mastigado gelo e encontrado chocolate no bolso. Agora, vamos destacar algumas das principais notícias do mundo que você pode ter perdido esta semana. O LinkedIn é uma rede social voltada para negócios e networking, não para compartilhar segredos do governo. Uma agência de espionagem chamada Cinco Olhos, aliança entre Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido e Estados Unidos, alertou sobre uma séria ameaça da China. Em comunicado conjunto, informaram que espiões chineses tentavam recrutar funcionários do governo e militares para revelar informações confidenciais. Como isso poderia acontecer? Bem, estamos prestes a fazer algumas perguntas sérias e estamos ao vivo com o ex-oficial de operações secretas da CIA, Michael Baker. Olá e obrigada por estar aqui, Michael. Claro, obrigado. Antes de tudo, isso é bem assustador. Muitas pessoas usam o LinkedIn. Há quanto tempo se acredita que esses espiões estavam tentando recrutar informações e segredos? Provavelmente, para ser sincero, desde que o LinkedIn existe. Então não é novidade. Você sabe, a ideia de que o aparato de inteligência chinês, seja o Ministério da Segurança do Estado ou elementos de inteligência do PLA, eles vão usar o que estiver disponível para eles, certo? E eles provaram ser provavelmente os perpetradores mais agressivos, seja como quisermos chamar, espionagem, espionagem econômica, travessuras cibernéticas. Então, o uso do LinkedIn é apenas mais uma ferramenta do arsenal deles, por assim dizer. Então, quero dizer, como eles usaram isso? Novamente, quero dizer, LinkedIn, se alguém me fizesse uma pergunta pessoal sobre o meu próprio trabalho, eu ficaria desconfiada. E eu estou longe de ser alguém com um cargo importante para carregar segredos do governo. Bem, é uma ótima pergunta, mas a realidade é que a metodologia, não sou conhecido pelo meu vocabulário sofisticado. Nunca mudou de verdade. O que mudou foi a tecnologia, e isso permitiu que os serviços de inteligência operassem de maneiras diferentes. Mas o que quero dizer com isso é que antes da internet, certo? Então, os operadores de inteligência chineses apareciam em uma conferência em algum lugar do planeta ou em um evento acadêmico ou seminário e ficavam sondando os participantes em busca de pessoas de interesse. E quem são essas pessoas? São pessoas com acesso a informações militares, do governo, de inteligência e comerciais, certo? Tudo interessa à inteligência chinesa, que tem recursos e motivação para absorver tudo. Antigamente, você ia a esses eventos, fazia networking, trocava cartas e tentava convidar pessoas para ajudar em alguma pesquisa ou projeto seu. Tudo parecia bem inocente. Eles não pediam informações confidenciais de imediato. Agora, com o LinkedIn e outros apps, isso amplia o campo de atuação.
Então, eles têm mais oportunidades de abordar, de entrar em contato com pessoas em posições onde acham que aquele indivíduo tem acesso a informações valiosas. E começar, de forma muito lenta e sutil, a tentar desenvolver um relacionamento que, eventualmente, eles esperam que leve aquela pessoa a ser recrutada e, então, fornecer informações confidenciais. Bem, quem realmente mantém longas conversas no LinkedIn? Mesmo iniciando o relacionamento, as pessoas têm vidas ocupadas e estão trabalhando. Então, como isso prossegue? Sim, você vai passo a passo. Muitas vezes começa de modo inocente. Eu li sua publicação, ou seu artigo, ou seja lá o que for, se for alguém do meio acadêmico ou um especialista em pesquisa. E, sabe, então, a partir daí, isso vai crescendo aos poucos. E então você procura estabelecer um tipo de contato mais permanente. Podemos trocar informações de contato? Vou te mandar alguns e-mails. Estou trabalhando nesse artigo e estou travado nesse assunto. Você pode me ajudar? Talvez da próxima vez eu possa até te dar uma ajuda de custo, um dinheirinho para agradecer. Com o tempo, talvez você desenvolva esse relacionamento até marcar um encontro pessoal e fazer uma avaliação. Talvez você repasse essa pessoa para alguém mais experiente na operação de inteligência. E de repente, sabe, o que você está fazendo é procurando por pessoas que estejam dispostas a começar esse caminho. E você está procurando pontos de pressão e fraquezas. E você está procurando oportunidades. Quando você obtém qualquer informação de alguém, mesmo parecendo inofensiva, do ponto de vista de um operador de inteligência, essa pessoa já foi fisgada. Agora você meio que traz essa pessoa junto. Então, claramente, isso é muita coisa para tentar monitorar, mesmo que você seja a agente de inteligência mais experiente ou da CIA ou algo assim nesses países. Então, à medida que as redes sociais se tornam mais prevalentes e existem mais ferramentas, o que essas agências de espionagem poderiam fazer para se preparar para essa nova ameaça? Bem, há várias coisas. Uma delas é ter um diálogo mais aberto com a comunidade acadêmica e com o setor comercial em diversos setores. Porque, novamente, do ponto de vista do operador de inteligência chinês, eles estão interessados em tudo, certo? Se você tem uma empresa, pode pensar, eles nunca vão se interessar por mim, eu só produzo algumas peças. Bem, talvez uma certa parte dessa peça tenha um componente que seja importante do ponto de vista deles para algo em que eles estão trabalhando. Você nunca pode afirmar que eles não vão se interessar pela sua empresa, pois não sabe o que procuram para a sacola deles. Então você tem que ter um diálogo, você tem que explicar o que está acontecendo. E, em parte, é por isso que eles divulgam uma avaliação como essa, falando sobre o LinkedIn. Eles precisam informar e educar as pessoas a serem um pouco mais cínicas quando forem abordadas. Novamente, isso acontece o tempo todo. Seja você do ramo da agricultura e esteja falando sobre engenharia geneticamente modificada, seja lá o que for, ou esteja falando sobre componentes de uso duplo para algo que pode acabar em um drone, é simplesmente um campo de atuação enorme. Outra coisa que você precisa fazer é ser muito agressivo na contra-inteligência. E recentemente, aqui nos Estados Unidos, você sabe, houve vários casos em que identificamos e acusamos indivíduos de trabalharem com a inteligência chinesa. Uau! Muito interessante e assustador de várias maneiras. Muito obrigada, Michael Baker. Se cuida! Nos Estados Unidos e Canadá, 1 em cada 8 adultos já usou Ozempic para perda de peso. Mas tem sido proibitivo para muitos por causa do custo, com preço de varejo que pode chegar a $1.000 por mês. No entanto, no final de maio do mês passado, o Canadá se tornou o primeiro país do G7 a aprovar uma versão genérica da injeção, que é administrada mensalmente, como eu disse, e deve chegar às prateleiras das farmácias em breve. Agora, falando conosco de Atlanta, está o Dr. Julian Kavanaugh, professor assistente de neurologia na Escola de Medicina da Universidade Emory e também correspondente médico da CBC Rádio Canadá. Obrigada por estar aqui. Boa tarde. Então, primeiro nos dê um panorama. Sabemos que isso é uma grande tendência, uma grande onda. Ozempic e outros medicamentos como esse também são usados para tratar diabetes. Mesmo com tantas agências reguladoras,
como ele pode ser usado por quem quer emagrecer de repente, já que há séculos as pessoas buscam uma pílula milagrosa? Sim, isso porque o Ozempic não é um medicamento para diabetes. É um medicamento extraordinário que age no cérebro e modula a capacidade do corpo de sentir estômago cheio, saciedade, fome e desejo de comer. Estamos descobrindo, à medida que mais e mais pacientes estão usando esses medicamentos, que eles realmente têm outros efeitos no cérebro, especialmente no sistema de recompensa. E é por isso que temos esse efeito de perda de peso, porque as pessoas têm muito mais facilidade em controlar a fome, a saciedade e a capacidade de perder peso, o que está diretamente ligado ao diabetes. Por isso, esses medicamentos são aprovados para diabetes e obesidade, mas as indicações devem se expandir nos próximos anos. Mas, dito isso, considerando que não é algo sobre o qual muitas pessoas ouviram falar, e agora parece que de repente o mundo todo está mais magro e está tomando isso, mas a gente realmente não sabe quais são os efeitos colaterais. Quero dizer, é possível que coisas aconteçam no futuro, ainda mais porque você tem que continuar usando regularmente. Você tem que continuar usando regularmente. Parece que muitos dos efeitos positivos, ou seja, a perda de peso com esse medicamento, não são realmente mantidos quando os pacientes param de tomar esses remédios, o que levanta muitas questões. À medida que mais e mais pessoas começam a usar esses medicamentos, começamos a ver efeitos colaterais muito raros que não foram necessariamente descritos nos ensaios clínicos, porque esse é o tipo de dado que só aparece quando você tem milhões de pacientes usando o remédio. Temos casos de neurite óptica com esse medicamento que eu vejo aqui regularmente. E o que realmente vamos estudar mais no futuro são os potenciais efeitos colaterais psiquiátricos. Há algo a ser dito sobre a mudança que acontece no cérebro de alguém quando você tem esse sistema de recompensa alterado. Um efeito colateral positivo ocorre quando pessoas deixam de beber álcool ou apostar. Mas às vezes, alguns impulsos que levam as pessoas a seguir com a vida podem ser alterados por esses medicamentos. Esses dados são empíricos, mas ainda precisamos de mais estudos para compreendê-los melhor. Além disso, estamos discutindo que, como você mencionou, ele atua neurologicamente. Mas como isso ocorre e como se decide quem pode receber essa prescrição? Muitas pessoas com doenças mentais tomam antidepressivos e outros tipos de medicamentos. Elas sabem como esses medicamentos interagem entre si e, claro, a química cerebral de cada pessoa é diferente. Vivemos uma era de medicina personalizada e, no futuro, talvez tenhamos marcadores biológicos para definir quem melhor se beneficia desses medicamentos. Na maioria dos países, o processo de aprovação é realmente restrito. Em Israel, se não me engano, é realmente restrito a pessoas que têm diabetes e precisam perder peso. As indicações são mais flexíveis em alguns outros países. Alguns países deixam mais discricionariedade para o médico tomar essas decisões, mas você está totalmente certo, precisamos de mais dados. E há algo a se considerar sobre uma sociedade em que uma grande parte da população estaria usando um desses medicamentos, e o que isso faria com o sistema como um todo e com a psique geral da população. Então agora vamos falar sobre o custo. Claramente não é algo que todo mundo possa pagar, mas o que torna o Canadá único por conseguir, de repente, oferecer um genérico? É uma questão de patente? Bem, Emily, todos nós já esquecemos de enviar a papelada ou pagar a taxa no prazo. E parece que a farmacêutica que fabrica o Ozempic no Canadá esqueceu de pagar a taxa que acompanhava a patente para manter a patente ativa no Canadá. Então eles perderam a patente dessa forma, de uma maneira bem administrativa. E isso coincide também com o momento em que os dados dos ensaios clínicos também foram tornados públicos. Então, o que tudo isso significa é que agora, no Canadá, você tem fabricantes de genéricos que não só podem produzir o medicamento, mas também comprovar que o medicamento é eficaz e seguro com base nos dados que as outras farmacêuticas coletaram no passado. Então, eles não precisam replicar os estudos para poderem entrar no mercado. Então, é por isso que esses fabricantes de genéricos conseguem produzir o Ozempic genérico no Canadá a um custo muito menor. Mas isso é um pouco uma anomalia no sistema. E especialmente para nós, americanos, isso não vai cruzar a fronteira tão cedo. Tudo bem, obrigada. Muito interessante. Obrigada, doutora Julian Cavanaugh. Obrigado por me receber.
Apesar de ter ocorrido em dezembro, o assassinato do universitário Henry Nowak, de 18 anos, no Reino Unido, ainda gera manchetes internacionais. Novak foi esfaqueado até a morte em Southampton por Vikram Digwi, que alegou que Novak o insultou racialmente e que ele agiu em legítima defesa. Mas imagens alarmantes de uma câmera corporal trazem uma nova perspectiva sobre como a polícia conduziu a investigação na cena do crime. Agora, diretamente de Londres, está conosco a jornalista Noah Hoffman, correspondente política da The Spectator. Obrigada por estar aqui, Noah. Obrigada. Então, essa realmente é uma história maluca sobre a qual já estamos falando há um bom tempo, mas para aqueles telespectadores, principalmente nos Estados Unidos, que não acompanharam, explique o que aconteceu e por que isso é tão controverso, confuso e complexo. Então, esse é um caso realmente trágico de uma estudante universitária de 18 anos que foi tragicamente esfaqueada em Southampton. Quando a polícia foi chamada pelo autor do crime, pelos autores, pela família dele, eles tentaram fazer com que a vítima, Henry, parecesse ser o criminoso nesse caso. E eles usaram a alegação de que Henry havia sido racista com Vikram Digwa, que é um Sikh, como uma espécie de distração para mudar a narrativa do que realmente aconteceu. Quando a polícia chegou, Henry já tinha sido esfaqueado e disse à polícia: "Fui esfaqueado, preciso de ajuda." No entanto, eles disseram: "Nós não acreditamos em você." Eles o algemaram. Ele disse repetidamente: "Eu não consigo respirar." E esses foram seus momentos finais. Ele então morreu porque a polícia não cuidou do ferimento de faca e ele havia sido acusado de ser racista. Bem, e dito isso, que tipo de recurso existe? Isso é um crime por parte da polícia. Independentemente de quem estava errado, algemá-lo e se apressar nesse tipo de julgamento? Então é isso. Esse caso teve enormes ramificações políticas no Reino Unido, principalmente porque desencadeou um debate sobre o estado da polícia. Isso talvez tenha sido impactado pelo tipo de política identitária e agenda de DEI que vimos após o movimento Black Lives Matter. E quando a política identitária estava realmente em destaque em grande parte do discurso público. E no Reino Unido, muito disso foi, na verdade, meio que importado dos Estados Unidos, quando na realidade operamos em um contexto muito diferente aqui. No entanto, também houve muitas ramificações políticas, no sentido de que há uma frustração de que alguns políticos talvez estejam usando esse caso realmente trágico para causar o que os críticos diriam que é mais divisão, quando este é um momento em que a sociedade deveria se unir e não inflamar as tensões. Certo, e estamos vendo tanta violência, tiroteios em massa e tudo mais. E claramente esse tipo de coisa, quando estamos tão polarizados, é bastante assustador e perigoso por si só. Agora, as imagens divulgadas da câmera corporal também revelam que o autor, que foi condenado a mais de 20 anos de prisão, também não estava dizendo a verdade. Sim, eu quero te corrigir. Nós realmente não temos tiroteios em massa no Reino Unido. Sim, isso é verdade. Nós temos leis de armas muito boas que nos mantêm seguras nesse sentido. No entanto, existem problemas com crimes envolvendo facas. E esse foi outro exemplo disso. Então, tem havido muito debate sobre o fato de que pessoas Sikh podem carregar sua faca cerimonial religiosa, o kirpan, se elas deveriam ser proibidas de fazer isso. Agora, essa é uma conversa que faz parte do debate público, mas muitos membros da comunidade Sikh apontaram que o agressor, na verdade, não usou a faca religiosa. Ele usou uma faca diferente para cometer o ataque e eles acham que isso é uma distração e que esse não é realmente o problema em questão. Surgiram várias perguntas após esse caso triste. Vamos falar sobre o vice-presidente J.D. Vance, conhecido como isolacionista, mas que costuma comentar sobre imigração. Ele se manifestou e culpou os migrantes, mesmo que ele fosse cidadão do Reino Unido. Então, foi inadequado o vice-presidente Vance intervir e dizer alguma coisa? E quais são as repercussões dentro dos escalões políticos do Reino Unido?
Então, acho que a maioria do público aqui está unida em considerar a intervenção dele bastante ridícula. E talvez, sabe, tenham a atitude de que ele deveria arrumar a própria casa antes de olhar para a dos outros. E ficar pontificando sobre outros países e intervindo em assuntos internos. Acho que David Lammy, que é o secretário de Justiça aqui e vice-primeiro-ministro, e é bem próximo de J.D. Vance, teve uma ligação com ele, onde, em um tom muito mais diplomático, reiterou essa posição. Como você disse, o autor era britânico, ele nasceu aqui. Houve muitos problemas com migração em massa no Reino Unido e há muitas conversas a serem feitas sobre essas consequências. Mas esse homem não era um imigrante. Então, a intervenção dele realmente não foi bem recebida aqui por muitas pessoas. Certo, muito obrigada, jornalista Noah Hoffman, correspondente política do The Spectator. Continuando nesse tema, um casal britânico preso no Irã perdeu o recurso contra a sentença de 10 anos de prisão por espionagem, acusações que eles negam veementemente. A família diz que Craig e Lindsay Foreman não puderam ir à audiência, enquanto cresce a pressão sobre o governo do Reino Unido para apresentar um plano claro de trazê-los de volta. Veja mais neste relatório. Ok, meu nome é Craig Foreman, sempre fui carpinteiro em Toronto e estou felizmente casado com Lindsay há 10 anos. Atualmente, nós dois estamos cumprindo 14 meses de uma sentença de 10 anos de prisão, na prisão de Evin, em Teherã, por crimes que nunca cometemos, acusados de espionagem para o Reino Unido e Israel. Segundo a família, um casal britânico preso no Irã perdeu o recurso contra a sentença de 10 anos de prisão. Craig e Lindsay Foreman foram condenados no ano passado, depois que as autoridades iranianas os acusaram de espionagem, acusações que eles negam. A família alega que o recurso foi feito sem seu conhecimento e que o casal não pôde ir à audiência. Elas afirmam que pediram que Craig e Lindsay assinassem documentos em Farsi que não conseguiam ler. Bem, já chegamos e agora estamos nos despedindo da moto. Então, vamos apenas dirigir e tirar todo o equipamento para colocar no carro dos nossos queridos amigos e aí vamos embora. O casal estava viajando de moto antes de serem detidos no Irã. O filho de Lindsay Foreman, Joe Bennett, diz que tem mantido contacto regular com a mãe, mas afirma que as condições dentro da prisão são profundamente preocupantes. Falo com minha mãe quase todo dia. Conversei com ela hoje cedo. Olha, as condições têm sido ruins desde a chegada deles, especialmente da minha mãe em outubro. Sabe, é infestada de ratos, infestada de pragas, infestada de vermes. É insalubre. Eles, sabe, não estão acostumados com isso. Quero dizer, é uma prisão, mas em um nível realmente ruim. E olha, eles estão-nos dizendo que, sabe, durante a noite eles ouvem os jatos passando, ouvem as bombas atingindo áreas ao redor de Evin. E uma das bombas caiu tão perto da prisão que, na verdade, quebrou as janelas e o teto. Então, eles estão muito preocupados. Quer dizer, isso é pouco. Eles estão com medo. O judiciário iraniano ainda não comentou a decisão do recurso. O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido afirmou estar decepcionado e seguirá trabalhando para garantir o retorno seguro de Craig e Lindsay ao país. Mas a família diz que, embora a comunicação com os oficiais britânicos tenha continuado, eles ainda não viram um plano claro para trazê-los de volta para casa. Em relação ao apoio que recebemos do governo do Reino Unido, para ser honesto, eles têm sido bons em se comunicar e em servir de apoio emocional para a família quando estamos preocupados, frustrados, seja lá o que for. Em relação ao apoio, eles forneceram acesso consular para eles. Mas já faz, sabe, 3 meses desde o último. O mais importante para nós é o plano de Deus de trazer meus pais de volta. E no momento não vimos nenhum plano, estratégia, nenhuma mudança nisso. Então, sendo honesto, o apoio tem sido o mínimo. O governo britânico já classificou a condenação de Foreman como totalmente injustificável. Mas após o recurso fracassado, a família deles diz que o caso entrou em uma fase ainda mais urgente, com o casal ainda na prisão, ainda negando as acusações e ainda esperando uma saída. Antes de nos despedirmos, podemos respirar. A diplomacia dos pandas volta ao destaque, pois todos os pandas são propriedade do Estado chinês, mesmo quando emprestados a zoológicos e centros de pesquisa pelo mundo.
Agora, 2 pandas do zoológico de Xangai, na China, chegaram em segurança ao zoológico de Taipei, com muita pompa e circunstância. Após um mês de quarentena, eles serão liberados para que visitantes e espectadores os apreciem. Eles são de uma raça pequena, como você pode ver, parecendo guaxinins, e estão quase em extinção.